Bom dia! No nosso sobrevoo da estatística básica, eu vou, neste segmento, falar da sumarização de dados medidos. Você mede dados, você pode ter milhares, milhões de dados individuais na mão e, muito frequentemente, nós queremos sumarizar de uma forma breve esses dados. Como é que isso pode ser feito? Preciso primeiro lembrar para vocês o conceito de uma variável aleatória. É simplesmente uma variável cujos valores estão sujeitos à variação. Então, por exemplo, vamos supor que você meça o tempo de execução de um programa em segundos ou em fração de segundo, e às vezes você obtém uma rodada de 2,3 segundos. A próxima vez que você roda o programa, você obtém 3,2 segundos. Na próxima vez, você obtém 2,8 segundos. Você vê que existe variação neste valor. E é justamente por isso que chamamos uma variável que assume o valor de um tempo de execução, por exemplo, é uma variável aleatória. Temos dois tipos de variáveis aleatórias. Temos variáveis discretas e as contínuas. Uma discreta é uma variável que assume valores apenas inteiros. Então, por exemplo, vamos supor que o tempo de execução do seu programa você mediu várias vezes, ele assume às vezes 1 segundo, às vezes 3 segundos ou 7 segundos, mas sempre nós estamos medindo em segundos inteiros, então nós só temos aqui no tempo de execução do programa, que é esse eixo aqui, nós temos apenas valores discretos. O que nós temos aqui no eixo vertical é a probabilidade. Então, se eu repetir meu programa, se eu executá-lo várias vezes e eu ver quantas vezes ele roda em 1 segundo, em 2 segundos, em 3, eu posso obter um valor, um gráfico como este que diz a probabilidade de ter rodado com 1 segundo é 0,2, com 3 segundos, 0,5, com 7 segundos é 0,3. Isso seria o que a gente chama uma função de distribuição de probabilidade. Temos probabilidade no eixo vertical para cada um dos valores da variável aleatória, valores discretos. Aqui não tem ponto para o 2, significa que temos o valor zero, a probabilidade zero. Você pode observar aqui que a soma de todas as probabilidades, 0,2 mais 0,5 mais 0,3 é igual a 1. Eu tenho que ter a soma de todas as probabilidades para todos os valores possíveis da minha variável aleatória, o valor tem que ser 1. Eu falei que o eixo horizontal consistia de números inteiros, mas na realidade não é obrigado que eles sejam inteiros. Eles podem ser valores que tenham uma correspondência 1 a 1 com os inteiros. Então eles seriam discretos contáveis. Além da função de distribuição de probabilidade, que é o que você vê aqui em cima, nós temos também a função de distribuição acumulada, que nada mais é do que a gente ir somando os valores 0,2, depois mais 0,5, depois mais 0,3, à medida em que a gente avança no eixo vertical aqui, e o resultado é o que você vê aqui embaixo. Isso é a função acumulada. Então você começa com zero probabilidade, quando você chega no valor 1, você vai ter um pulo para 0,2, quer dizer, a probabilidade de eu ter um valor menor ou igual a 1 é 0,2. A probabilidade de ter um valor menor do que 3 é 0,7, que é o valor aqui, 0,7. E, finalmente, eu tenho um pulo aqui para 1, porque, naturalmente, a soma de todas as probabilidades tem que ser 1. Então, se eu pegar qualquer valor aqui, por exemplo, x, eu pego um valor aqui da minha variável, digamos o valor 5, qual é a probabilidade que o meu
a minha variável aleatória vai assumir um valor menor ou igual a 5. Então, eu vejo aqui em cima e eu vejo que o valor é 0,7. Vamos supor agora que minha variável aleatória não seja mais discreta, mas seja contínua. Quer dizer, em vez de ter um tempo de execução de 1, 2, 3 segundos, eu posso ter 2,6, 3,42 e assim por diante. Nesse caso, eu não posso fazer uma função de distribuição de probabilidades, porque a probabilidade de ter um valor exatamente igual a x, quando a variável é contínua, essa probabilidade é zero, porque tem uma infinidade de valores possíveis. Mas o que eu posso fazer é falar de uma função de densidade. Então, a função de densidade, ela funciona assim. Eu tenho aqui os valores da minha variável, vamos chamar isso da variável tempo de execução. Aqui estão os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E uma função de densidade, já que eu tenho todos os valores possíveis, todos os valores aqui nesse eixo são possíveis, não apenas os valores 1, 2, 3 discretos. Então, o que eu vou ter que usar aqui é o que a gente chama de função de densidade, que faz algo assim, digamos. Essa função de densidade, ela não me dá a altura aqui, o eixo vertical, não é mais uma probabilidade. Este valor aqui, por exemplo, não é uma probabilidade, é uma densidade, é a taxa a qual eu estou acumulando probabilidade neste ponto. Quer dizer que a probabilidade aqui, na realidade, é a área sobre a curva. Então, esta área aqui sob a curva, ela diz qual é a probabilidade que minha variável aleatória vai assumir um valor entre x1 e x2. Temos, portanto, aqui densidade. Da mesma forma que temos a função acumulada de probabilidade no caso de uma variável discreta, nós temos, no caso de uma variável contínua, a mesma coisa. Se eu acumular a probabilidade ao longo do eixo horizontal, eu vou ter algo assim, que é simplesmente a integração da curva de densidade, e no final eu terei um valor aqui igual a 1, que é o somatório de toda a probabilidade, de toda a massa de probabilidade, ou se você quiser, a área sob a curva aqui, que a gente chama de massa de probabilidade, é igual a 1. O que eu quero falar agora é a sumarização de dados. Quer dizer, eu quero passar informação para alguém sobre os dados que eu obtive no experimento, por exemplo, que são dados aleatórios, que têm uma certa distribuição, mas eu não quero passar todos os dados, eu não quero passar toda a distribuição, eu quero passar só em uma informação resumida, um sumário. E podemos fazer isso de várias formas. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é ver como eu posso sumarizar toda uma distribuição como essa que estamos vendo aqui, mas de uma forma, usando um único número. Quero resumir tudo isso daqui com um único número que a gente chama o índice de tendência central. Quer dizer, qual é o número que seria típico, o mais típico dos números que a gente está vendo aqui nessa distribuição. Eu posso fazer isso usando a média, usando a mediana, usando a moda, são várias formas de a gente resumir a informação com um único número, e a gente vai começar com a média, depois a gente vai ver os outros e a gente vai ver quando é que você deve usar cada um. Então, a média, que também é chamada de média ponderada, também é chamado de valor esperado, também é chamado de esperança, é calculado simplesmente multiplicando o valor de cada valor da variável aleatória, multiplicando pela probabilidade da sua ocorrência e somando sobre todos os valores da variável aleatória. Então, aqui, por exemplo, eu teria, para essa distribuição que a gente está vendo aqui, eu teria 0,2 vezes 1, que é
0,2, mais 3 vezes 0,5, que é 1,5, mais 7 vezes 0,3, que é 2,1, isso me dá um total de 3,8, que é a média ou o valor esperado, a esperança desta distribuição. Então, o valor 3,8 seria um número que representaria a tendência central da distribuição inteira. Vamos agora falar da mediana. A mediana é o valor da variável aleatória, tal que à esquerda deste valor eu tenho pelo menos 50% da massa de probabilidade, e à direita, incluindo o próprio valor, eu tenho pelo menos 50% da massa. Então, vamos tentar ver se, por exemplo, será que 1 poderia ser a mediana? Não pode, porque incluindo ele e a esquerda dele, eu só tenho 0,2 de massa e eu preciso ter pelo menos 0,5. Da mesma forma, a mediana não poderia ser 7, porque à direita, incluindo o 7 e a direita dele, eu não tenho 0,5, eu tenho apenas 0,3 de massa. Mas 3 satisfaz, porque tanto à esquerda, incluindo 3, e à esquerda eu tenho 0,7, incluindo 3 e à direita eu tenho 0,8, portanto a mediana seria 3. É o valor onde à esquerda e à direita eu tenho pelo menos metade da massa da probabilidade. Finalmente temos a moda. A moda é muito mais simples, é simplesmente o valor da variável aleatória que aparece mais. Então aqui seria o número 3. Quando é que eu devo usar a média, ou a mediana, ou a moda? Em certos casos, por exemplo, vamos pegar aqui uma distribuição simples, que é muito bonitinha, simétrica. Eu tenho aqui um valor igual. Aqui é um valor, esse valor x aqui é a média, é a mediana, é a moda. Temos o mesmo valor. Mas às vezes temos casos um pouco diferentes. Veja agora esses dois casos. Nós temos aqui o que a gente chama de distribuições enviesadas. Em inglês a gente chama de skew, o viés. Então temos aqui um skew à esquerda. Você está vendo que normalmente se a distribuição fosse até aqui, dessa forma aqui, a gente não teria viés, mas eu puxei para a esquerda e aqui você vê que houve um puxão para a direita, então é um viés positivo aqui, um viés negativo aqui. Nesse tipo de distribuição, não temos coincidência entre média, mediana e moda. Então, por exemplo, aqui eu teria a moda, isso aqui é a moda. A mediana estaria mais ou menos aqui, quer dizer, é o valor onde eu tenho metade da massa de probabilidade à esquerda e metade da probabilidade, da massa de probabilidade à direita do valor. Isso seria a mediana. E a média estaria puxada ainda mais para cá por causa do viés que está puxando para a esquerda. Se você calcular a média, você vai ver que ela está aqui. Aqui, do lado direito, nós teríamos o contrário. Teríamos a moda aqui, teríamos a média aqui e teria a mediana, aqui e teríamos a média aqui, mais ou menos. Então, quando é que a gente deve usar um ou outro? Normalmente a gente usa a média quando a soma dos valores faz sentido, né? Faz sentido somar vários valores da mesma variável, e quando não tem viés. Quando tem viés, ou quando tem muito viés, principalmente, a gente prefere a mediana, porque a mediana vai ser mais representativa do valor típico da distribuição. Imagina, por exemplo, você ter duas pessoas num restaurante, você tem uma pessoa que ganha, sei lá, 5 mil reais, outra pessoa que ganha 10 mil reais por mês. E você tem, de repente, Bill Gates que entra no restaurante e você pergunta qual é o valor que melhor representa
as pessoas que estão no restaurante. Você vai ver que a média devido a Bill Gates vai ter sido puxada para milhões e milhões de reais por mês, que não é representativo das pessoas que estão no restaurante. A mediana, que seria 10 mil, seria muito mais representativa. Então, quando tem muito skew, muito viés, é melhor usar a mediana. E a moda é usada basicamente quando temos dados categóricos ou nominais. Como você lembra, é o nome da escala.